Olá, tudo bem? Eu não tô muito arrumadinha aqui, mas tô com escova de cabelo, tô com meu cachorrinho aqui. E é, a- o grande teatro, que é a política brasileira, né? Especialmente as eleições de São Paulo, que elas mostram bem o que é o teatro, né? Bom, a vida é um teatro, você não pode ser assim genuíno o tempo todo, você tem que ter algumas máscaras para sobreviver. Mas lá em São Paulo tá uma coisa assim bastante estranha, né? Cada um mostra o seu personagem, né? Então tem cujo personagem é o que traz o caos, né? E desestabiliza os outros no debate, impedindo qualquer debate de ideias. Bom, o debate em si já é uma grande farsa, tá? As pessoas vão querer mostrar as suas máscaras, como se fosse um espetáculo de dança. Aí ele chega e com o personagem que ele criou, que é para ridicularizar os outros, né? O sujeito que vem para trazer o caos, mas é um personagem que ele criou e não pode ser assim, daquele jeito o tempo todo, é impossível. Né? Por causa dele, né, o Pablo Marçal, né? Não estou dizendo que os outros sejam boas coisas, não, assim, não, de forma nenhuma. Eu lamento muito pela cidade de São Paulo, pelo nível de candidatos que vocês têm, né? Eu lamento muito pela minha cidade também, Brasília, pelo nível de candidatos que estão aparecendo, né? Tenho fé que algo de bom aconteça. Ocorre que, vendo o Pablo Marçal e sabendo que ele vem desse mundo de autoajuda, desses livros, dessas coisas, né? Alguns desses livros são interessantes, né? Que vendem a ideia de você ser rico, e normalmente quem compra nunca consegue ser rico, né? Mas alguns desses livros, assim, como por exemplo, Arte de Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, do Dale Carnegie, são interessantes. Um livro que me ajudou muito foi um livro corporativo chamado A Arte de Como Influenciar as Pessoas, né? Me ajudou muito. Inclusive eu resolvi um processo com base nesse livro. Porque o ambiente do direito, que eu sou advogado, ao contrário do Pablo Marçal, eu tô melhor que ele, eu passei na OAB, né? Você pode ver aqui ao meu redor, eu não sou uma pessoa pobre, né? Mas eu nunca fiz nada que pudesse ser questionável. Ao contrário da minha colega de profissão, a Deolane, que está agora, nesse momento, encarcerada. Então, todo mundo que segue o Pablo Marçal e que acha ele um cara legal e que tem um pouco mais de conhecimento, cita esse livro aqui. Está invertido, quase 48 leis do poder. Algumas dessas coisas aqui são bem de sociopata, como a lei número 7. A lei número 7, eu vou ler aqui para vocês, é aquela coisa do chefe abusivo e malvado. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Botar o óculos de perto aqui, fico mais intelectual assim. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosos, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Bom, quem faz isso é uma pessoa má, sem capacidade de empatia. Uma pessoa má é uma pessoa de ética e moral altamente questionáveis. Logicamente, assim, você vê grandes empresários fazendo isso. O Elon Musk não projetou o SpaceX sozinho. Mas você ouve falar dos engenheiros do SpaceX. Exatamente. Steve Jobs não projetou o iPhone sozinho. Aliás, ele nem deve ter projetado o iPhone ou os primeiros Macs. Mas você sabe quem eram os caras lá. Você tem que investigar muito a história da Apple para saber quem que estava por trás dos projetos. Aqui em Brasília, a gente está na capital do poder. Então acontece, você está assim num lugar, num café, e chega o ex-governador. Aí chega a mulher da tua quadra que conhece o ex-governador, uma vizinha. Aí chega outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa, que sim, todos assemelhados ao ex-governador. E você sabe que uma pessoa que está ali é próxima ao ex-governador, leva os créditos,
pelo trabalho de uma outra pessoa que você conhece. Aí você olha e você tem que disfarçar. Pois é, aquela moça ali, né, cara, ela levou os créditos lá pelo trabalho do meu amigo, né? Mas você tem que disfarçar. Mas a questão é a seguinte, isso é maldade, isso não é correto. Isso vai devorar a tua alma se você tiver um senso mínimo de empatia, se você for humano, né? Pelo menos essa pessoa, essa senhora que usou as ideias do meu amigo, eu sei que ela abriu portas para ele. Então, você que está aqui me assistindo, você, you, tu. Sabe o que é tu? É ti em russo. Tu em russo, ou, né? É o seguinte, você muito possivelmente, vamos pensar em termos práticos, tá? Aqui, você que pega ônibus para o trabalho, né? Que não tem carro. Vem cá. Que não tem herança. Eu pelo menos tenho esse quadro aqui do vovô. 1948. Herdei de vovó e vovô. Você. Não tem nada. Como você vai se aproveitar da ideia de alguém? Como você vai se aproveitar desses cursos? Então pense na situação daquele que é o explorado. Você é um mecânico. Você dá um jeito de resolver um problema lá no carro e o teu gerente chega e toma o crédito. E é elogiado pelo gerente geral. O gerente geral nem sabe quem você é. Como você. Porque vamos lidar com a realidade. Vamos lidar com a realidade. A gente não é Deolane, a gente não é Pablo Marçal, a gente não tem dinheiro que cai do nada, não sei de onde, de jogo do tigrinho, de igreja, não sei. Nós não estamos nessa realidade. Vamos lidar com a realidade que estamos. Faça como o meu amigo. Aquela pessoa que se aproveitou da sua ideia, ela pode lhe abrir portas. Chama para um chopp. Chama para um cafezinho. Dá uma puxadinha de saco naquela pessoa, daquele que se aproveitou da sua ideia. O meu amigo, ele teve muitas portas abertas. Ela levou os créditos pelas ideias dele? Sim, ela está aqui, linda e flutuante, nos salões de Brasília. Está em tudo que é lugar. Cara, ela até mesmo já esteve em Harvard, que eu sei. Tá? Mas ele teve muitas portas abertas e através dela ele conseguiu um network para vender os projetos dele. O cara é super cabeçudo, super inteligente. Então tudo bem, ela era a aparência, mas ele se uniu a ela e foi aquele pacto. Tudo bem, você leva o crédito pelas minhas ideias, mas me apresenta quem que você conhece. Ela é uma mulher bonita, sabe falar bem. Meu amigo, ele não sabe falar legal, ele é um cara sempre meio desgrenhado. Fala, gagueja um pouco, etc. Inteligentíssimo, né? Mas ela abriu portas para ele. Então você pensa, não como rei, porque você não é um rei, você não tem herança. Normalmente a gente não tem nem o quadro do vovô, né? Pensa como aquele que está por baixo, tá? Porque isso daqui, as 48 leis do poder podem ser um manual de sobrevivência num mundo de sociopatas e que glorifica passar por cima dos outros, humilhar os outros, sacanear os outros. Eu sou advogado. Então, frequentemente em audiência, um juiz quer me humilhar. Eles adoram humilhar a gente, nem deixar a gente falar. Aí, o que eu faço? Quando o juiz está me humilhando, está me dando bronca, eu boto aquela óleo de peroba como se fosse hidratante, assim, porque aumenta a minha cara de pau. E aí eu falo, eu repito exatamente as mesmas palavras da juiz ou do juiz. Eu repito, do promotor, eu repito. E digo, o senhor está certo, e repito.
Se duvidar, só que eu repito com as minhas palavras, do meu jeito. E foi assim que eu consegui resolver um processo que depois eu falo pra vocês, tá? E esse livro aqui tem umas coisas muito sociopatas, muito ruins, assim. E é interessante que eu vejo que ele é usado no meio evangélico. E é uma coisa que vai totalmente contra o evangelho cristão. Olha, mas assim, bom, eu tô lendo e eu vou abordar aqui com vocês, juntamente com outros vídeos jurídicos, outras coisas jurídicas, né? Por exemplo, esse debate de São Paulo, que Pablo Marçal não é autêntico, aqui não é um personagem. Imagina você ser casada com um cara daquele, você vai chegar, querido, precisa de arroz, aí o cara vai chegar, vai fazer uma piadinha horrível, assim, não tem como você ser aquilo o tempo todo. Aquele é um personagem que ele tá mostrando e tá dando certo, né? O da Atena que explodiu é aquilo, talvez ele seja o único que não seja um personagem ali, que ele é aquilo mesmo, destemperado, a gente vê no programa dele, né? E os outros estão bastante ensaiados também. Mas o maior personagem de todos é o Pablo Marçal. E não adianta dizer, ai, que cara incrível, porque aquilo ali é um jogo para ganhar o seu voto, cara. Porque a intenção deles você não sabe. Aqui mesmo diz, tem uma lei aqui que você tem que ver as atitudes das pessoas, não o que elas falam. Você está lidando ali com atores. Pablo Marçal é um excelente ator, você tem que ver. E a atitude dele? Ele é muito bem sucedido, mas um cara muito bem sucedido, muito rico, vai ser um bom administrador, vai gerir bem o patrimônio público? Você acha que sim? Olha, aqui em Brasília a gente elegeu um milionário. Eu não estou conseguindo respirar. A cidade está pegando fogo. O Brasil inteiro está pegando fogo, tá. Mas aqui em Brasília é um pouco pior, porque já é uma cidade muito seca. Então já é esperado que a gente vá sofrer. Então a gente elegeu um milionário. Então, pensem bem, tá? Nem sempre o gestor do privado é tão bom quanto o gestor público. Porque existem limitações. E o cara não pode ser um tirano na administração do bem público. A pessoa chega a dar uma pedaladinha, chega a fazer isso aqui, aquilo ali, para conseguir caber no orçamento, e sofre um impeachment. Como aconteceu em 2016. Não vou entrar em detalhes aqui, porque aquilo é política, eu não estou falando de ideologia política aqui. Estou longe de ideologia. Eu estou falando de questão de sobrevivência. Né? E esse é um canal de direito. Eu estou começando a falar de outras coisas, mas eu também vou falar de direito. Meu foco aqui é direito, tá? Meu cachorro aqui. E aí eu vou falar quais os possíveis crimes que aconteceram naquele debate, aquela comédia, né, gente? Uma comédia, assim, né? Fantástico. Sinceramente, se colocasse um cachorrinho, ele iria fazer um papel melhor do que aquelas pessoas. Mas, assim, eu vou falar dos crimes, né? Que foram cometidos ali. Que foram vários. Não foi só lesão corporal. Tentativa de homicídio, não. Isso não... Nem de longe dá pra dizer que é tentativa de homicídio, assim. Nem de longe dá pra dizer. Seria muita forçação de barra, e aí seria desclassificado lá na frente. Se o delegado fizesse uma coisa dessa, classificasse como tentativa de homicídio, lá na frente, o Ministério Público nem ia denunciar com isso, nem ia fazer nem a denúncia, né? E homicídio, assim, é tribunal do júri, é um rito completamente diferente, né? Então... Vou continuar falando aqui das 48 leis do poder e de como eu consegui resolver um processo que estava enrolado com o livro Como Influenciar as Pessoas. Um abraço, gente.